Segundo Crônicas, do capítulo 10 ao capítulo 13. Roboão foi a Siquém, pois todo o Israel se congregara ali para fazê-lo rei. E Jeroboão, filho de Nebate, que estava então no Egito para onde fugira da presença do rei Salomão, ouvindo isto, voltou do Egito. E mandaram chamá-lo. Jeroboão e todo o Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos, que tinham assistido diante de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, e perguntou-lhes: Como aconselhais vós que eu responda a este povo? Eles lhe disseram: Se te fizeres benigno para com este povo, e lhe agradares, e lhes falares boas palavras, então eles serão teus servos para sempre. Mas ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, e que assistiam diante dele. Perguntou-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam-lhe: Assim dirás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites. Eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão com todo o povo a Roboão, ao 3º dia, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. E o rei Roboão lhes respondeu asperamente, e, deixando o conselho dos anciãos, falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, mas eu lhe acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo o Israel que o rei não lhe dava ouvidos, respondeu-lhe, dizendo: Que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. Cada um às suas tendas, ó Israel. Olha agora por tua casa, ó Davi. Então todo o Israel se foi para as suas tendas. Mas quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou-lhes Adorão, que estava sobre a leva de tributário servis. Mas os filhos de Israel o apedrejaram, de modo que morreu. E o rei Roboão se apressou a subir para o seu carro, e fugiu para Jerusalém. Assim se rebelou Israel contra a casa de Davi, até o dia de hoje. Tendo Roboão chegado a Jerusalém, convocou da casa de Judá e Benjamim
180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel, a fim de restituírem o reino a Roboão. Veio, porém, a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo o Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. Ouviram, pois, a palavra do Senhor, e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém, e edificou em Judá cidades para fortalezas. Edificou, pois, Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebrom, que estão em Judá e em Benjamim, cidades fortes. Edificou estas cidades e pôs nelas capitães, e armazéns de víveres, de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade paveses e lanças, e fortificou-as grandemente, de sorte que reteve Judá e Benjamim. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo o Israel recorreram a Roboão de todos os seus termos. Pois os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão, e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não exercessem o ofício sacerdotal ao Senhor. E Jeroboão constituiu para si sacerdotes, para os altos, e para os demônios, e para os bezerros que fizera. Além desses, de todas as tribos de Israel, os que determinaram no seu coração buscar ao Senhor, Deus de Israel, também vieram a Jerusalém, para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Porque durante 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Roboão tomou para si, por mulher, Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu os filhos Jeús, Semarias e Zaã. Depois dela, tomou a Maacá, filha de Absalão. Esta lhe deu Abias, Atai, Ziza e Selomite. Amava Roboão a Maacá, filha de Absalão, mais do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, pois tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão designou Abias, filho de Maacá, chefe e príncipe entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. Também usou de prudência, distribuindo todos os seus filhos por entre todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e procurou para eles muitas mulheres. E sucedeu que, quando ficou estabelecido o reino de Roboão, e havendo o rei se tornado forte, ele deixou a lei do Senhor, e com ele todo o Israel. Pelo que, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque eles tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros,
Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, líbios, suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortificadas de Judá, e chegou até Jerusalém. Então Semaías, o profeta, foi ter com Roboão e com os príncipes de Judá que se tinham ajuntado em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor: Vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Quando, pois, o Senhor viu que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei, mas dar-lhes-ei algum socorro. E o meu furor não será derramado sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Todavia, eles lhe serão servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e levou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo. Levou até os escudos de ouro que Salomão fizera. E o rei Roboão fez em lugar deles escudos de bronze, e os entregou na mão dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam. Depois, tornavam a pô-los na câmara do guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, de modo que não o destruiu de todo, porque ainda havia coisas boas em Judá. Fortaleceu-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém, e reinou. Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, a amonita. Ele fez o que era mal, porquanto não dispôs o seu coração para buscar ao Senhor. Ora, os atos de Roboão, desde os primeiros até os últimos, porventura não estão escritos nas histórias de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, na relação das genealogias? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão por todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 18º do rei Jeroboão, começou Abias a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Micaías, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias dispôs-se para a peleja com um exército de varões valentes, 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens valentes. Então, Abias pôs-se em pé em cima do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão e todo o Israel. Porventura, não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um pacto de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortaleceram-se contra Roboão,
filho de Salomão, sendo Roboão ainda moço e indeciso de coração, e não podendo resistir-lhes. E agora julgais poder resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes fora os sacerdotes do Senhor, filhos de Arão, e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes, como o fazem os povos das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se, trazendo um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Mas, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, os quais são filhos de Arão, e os levitas para o seu serviço. Queimam perante o Senhor cada manhã e cada tarde holocausto e incenso aromático. Também dispõe os pães da proposição sobre a mesa de ouro puro, e o castiçal de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde. Porque nós temos guardado os preceitos do Senhor, nosso Deus, mas vós o deixastes. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes com as trombetas, para tocarem alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Jeroboão, porém, armou uma emboscada para dar sobre Judá pela retaguarda, de maneira que as suas tropas estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás. Então, os de Judá olharam para trás, e eis que tinham de pelejar por diante e pela retaguarda. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá deram o brado de guerra. E sucedeu que, bradando eles, Deus feriu Jeroboão e todo o Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas suas mãos. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, pois que caíram mortos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. E Abias foi perseguindo Jeroboão, e tomou-lhe cidades, Betel e seus arrabaldes, Gessana e seus arrabaldes, Efron e seus arrabaldes. Jeroboão não recobrou mais a sua força nos dias de Abias. O Senhor o feriu, e ele morreu. Abias, porém, se fortaleceu, e tomou para si 14 mulheres, e teve 22 filhos e 16 filhas. O restante dos atos de Abias, os seus caminhos e as suas palavras, estão escritos no comentário do profeta Ido. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.